Salve família Palmeiras, bora pra mais um vídeo aí, se inscrevam e deixam um like. Só isso. Vai. Agora perguntaram pro Abel Ferreira se o time dele tá em crise e ele discorda. Eita, crise? A única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia é ganhar jogos e títulos. É a única coisa que dá tranquilidade. E os meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. Futebol é ganhar. Ninguém quer saber quantos jogos. 52? 50? 32 vitórias. Eu estou com Paulistão 16 jogos. Até agora quantos jogos fizemos? 16, 17, 18 jogos. 2 derrotas. Mas parece que está tudo mal, não é? Parece que está tudo em crise. A única coisa que eu quero que vocês entendam, há muito que fazer dentro do clube. O treinador tem muito trabalho. Crise, Edu Dracena, crise no Palmeiras? Já, pelo amor de Deus. Quem tá falando isso aí, Renata? Pô, perdeu, claro, perdeu pro seu maior rival, o Corinthians, uma final, né, de campeonato. Isso não é crise? Crise, Edu Dracena, crise no Palmeiras? Já, pelo amor de Deus. Quem tá falando isso aí, Renata? Pô, perdeu, claro, perdeu pro seu maior rival, o Corinthians, uma final, né, de campeonato. Isso não é crise? Não, pelo amor de Deus. O São Paulo, então, tá vivendo no quê, meu? Não, mas o São Paulo nem chegou. Então, é mais crise ainda. Não, a crise não veio. Pô, e perdeu pro Palmeiras ainda que vocês estão chorando até Não, agora. perdeu o Palmeiras não pro árbitro. Nossa, brincadeira. Perdeu pro árbitro. Pô, vocês ainda não passou essa fase ainda, vocês ainda. Ó, o Sgarbi tá rachando. Você gosta? Como você gosta da discórdia? Trouxe caneleira, Cecília? Ah, peraí, vocês dois também não vão me ajudar, não? Aí o Trilcas, né? O Trilcas, o Dracena sozinho. Tô do lado da treta aqui agora. Pipoqueiro. Pô, esse cara- Ontem foi vitória 50 fora do Brasil na Libertadores, do Palmeiras. Então, pra você ver como que é o Palmeiras está nesse momento. É claro que não estreou tão bem no Brasileiro, pegou um time bom também que o Botafogo, jogou muito bem. Agora, jogando fora de casa, diante do Sport, de repente a gente pode virar a chavinha, como o Marco Aurélio falou, né, e pensar no Brasileiro a partir de agora, Renata. Ah, mas já conversa com eles pro esporte. Empatou com o São Paulo na primeira rodada, né? Os três aqui já sabem bem. Só que pra quem reclamava aqui neste programa que não tinha um palmeirense, que não tinha alguém pra defender a equipe alviverde, toma. Chegou com tudo. Edu E é Dracena, zagueiro ainda, ó. toma. Ai, que susto! Chegou com tudo. Chegou. Hoje eu tô impossível. É impossível com 0x0, com 1x1, tá Agora você vai difícil. sofrer. Imagina Meu ganhando. Deus! Uma hora eu preciso ganhar, né? De novo, não é possível. ganhando. Mas calma, não tô reclamando, porque foi muito bom ser campeã gaúcha, fazia 8 anos. Eu quero o torcedor da Bahia agora. Vai, negão. Não são de Salvador. Solta, negão. Hoje você deve estar aí, né? Não tá. Não. Mas o Edu tá certo, velho. O Edu tá certo. A crise hoje no futebol brasileiro é algo muito instantâneo, né? Você para ver um Palmeiras, que é um clube que nos últimos anos vem ganhando tudo, assim, com o Abel sendo um dos grandes caras, do nada por conta de um começo de ano não tão bom quanto estamos acostumados a ver o Palmeiras. 2 derrotas, hein? 2 acabou, nossa. Mas é que você vai perder ver... pro rival tem uma um derrota peso. valeu o título. Não, claro que tem, Pro claro que Corinthians. pesa. É um Palmeiras que não tá jogando aquela bola que estamos acostumados a ver, não tá bem. Só que, pô, falar em crise, Paulinho estreou. Aí tem jogadores que se machucaram aí, tem jogadores que não estão jogando tudo que pode. Vitor Roque não tá jogando tudo que pode. Maurício, mal, quando voltar. Maurício começou o ano fazendo 5 gols no Paulista. Volta do Gomes, não jogou a final do Exatamente. Então, pra mim, é tempo, cara. O Abel é um cara que tá há 4 anos aqui no Brasil fazendo um trabalho espetacular. Ô, só Comete uma erros, coisinha, mas, pô, Sgarbi. Como falam mal do Marcos Rocha e sem ele, como o time falou, sente, joga não mais. é? Lembra? Porque o Gia... Lembro. Marco Aurélio Cunha, Edu Dracena, todo Parabéns, mundo falando. doutor. Sabe por quê? O Mike, coitado, entrou ontem e se machucou. Nossa, aí o Giai não veio ainda, gente. Infelizmente. Assinou o contrato e em campo não caro, hein? rendeu. Então, às vezes, você tem que olhar um pouco mais aquilo que é possível fazer, não é? Marco Aurélio Cunha, você falou sobre isso. Quando ele saiu machucado, eu falei, o Palmeiras perdeu o seu maior jogador, o homem de confiança do treinador, o cara que empurra o Estevão para frente, dá garantia na zaga atrás, que arremessa a bola com as mãos lá dentro da área. Foi a maior perda do Palmeiras foi o Marcos Rocha, em termos de liderança, em termos de capacidade técnica. E olha que não é o maior zagueiro do lateral do mundo, mas ele é importantíssimo para o Palmeiras. Maior foi eu. Mas Depois aí do Cafu. Aí eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, o doutor, aí você Cecília. perde Gustavo Gomes e Marcos Rocha Sim. numa final de Campeonato Paulista. Faz falta, claro. Faz falta. E Chico,
Ontem o Palmeiras, na minha humilde opinião, ele resgatou esse espírito da Libertadores, que é de acreditar até o final, independentemente se vai jogar bem ou não. Que culpa tem o Palmeiras se 2 golaços de fora da área, não teve nenhuma falha de goleiro, da zaga, deram talvez um espaço no primeiro gol, acho que isso pode ser questionado. Mas o Palmeiras foi até o final e buscou um 3-2. A Libertadores ela é diferente de qualquer coisa, porque é isso. Você vai enfrentar muitas vezes campos que você não está acostumado, arbitragens questionáveis, ambientes hostis, e você tem que passar por cima de tudo isso. E se tem um time que nos últimos anos sabe enfrentar esse tipo de coisa, é o Palmeiras. E é isso que o torcedor precisava, porque a reação, ela já te deu a possibilidade, já te deu a oportunidade de você reagir justamente num jogo de Libertadores, mesmo sendo fora de casa. E aí, realmente, as circunstâncias do jogo, né? O Palmeiras até tomou um sufoquinho no começo, lá, o Everton fez uma defesa ou outra, o Estevão perde um gol, depois acaba fazendo, e aí vem... O Palmeiras sai na frente, empata. Aí o Palmeiras busca o empate, empata. E aí teve a força, né, para buscar o resultado até o último minuto. O Richard Rios, tão pressionado, né? Você vê que ele faz o gol naquele momento e ele parece assim, ele quer desabafar, mas ele meio que trava, assim, uma coisa assim... O torcedor tem essa frase, né? O torcedor do Palmeiras, ele não comemora, ele desabafa. É mais ou menos isso, né? Porque não era uma crise, mas era uma instabilidade. Vamos lá, né? Você perde um paulista para o rival, o desempenho não está tão bom, há uma reformulação, os principais valores do time começaram a decair, então a reação veio na hora exata, Renato. E o passe, a assistência do Luigi também, né? Para esse gol do Richard Rios. Everton. Campos que você não está acostumado. Ô Everton, Abel Ferreira, por você... tantas e tantas vezes apoiado, exaltado, enaltecido no programa. E ele disse, não tem crise nenhuma, tem Libertadores, tem a sequência de uma temporada. E a gente sabe que o Palmeiras vem forte, infelizmente, para os adversários. Ô, Abel irmãs, 6, meia dúzia. Você pode escolher qualquer uma delas que eu tiro dos meus cunhados e entrego para você, porque meu sonho era ter você por perto, principalmente para te dar uns conselhos sobre comportamento, porque você teria condição de sentar no HG, no divã do HG, lá ele, sentar no divã do HG, para o HG te explicar como é que você se comporta, porque como treinador você é bom demais, e você entende muito bem, e eu como o real torcedor do Palmeiras aqui, posso dizer, eu não tô nem aí para jogar bem. Sério, é que quando você joga bem, você fica mais próximo da vitória. Eu não estou nem aí se o Palmeiras vai jogar bem ou mal. É resultado em Copas. É resultado em Copas. O Campeonato Brasileiro, você tem 280 rodadas, ainda mais esse ano, vai parar, fica um longo tempo. Aí você tem que ter estabilidade, aí você tem que se preocupar. Copa é resultado. Resultado. Jogando bem, você fica mais próximo dele. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Superior naturalmente, em todos os aspectos, foi lá e fez acontecer. E o jogador, e principalmente o Estevão, que é um craque, né? Foi lá, fez um dos gols, resolveu e tal. Ótimo, tá tudo bem. É resultado, Renata. É resultado. Copa é resultado. Dane-se jogar bem. O Atlético jogou muito bem contra o Cienciano e empatou o jogo. Empatou o jogo, sabe? Então, pro Palmeiras está tudo bem. Tudo bem. Não é jogar bem. Quando der para jogar bem, você joga. E jogando bem, se der para golear, você goleia. Mas a finalidade de Copa, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, é resultado. Passar, se classificar, estar na próxima fase e quando entrar no mata-mata, sair com resultado e eliminar os oponentes. É isso. Prepare-se, Everton, vocês também aqui, porque eu vou contar... Qual é o sonho de Abel Ferreira? Eu tinha um sonho de ver o Messi ainda com a camisa do Inter. O meu é sonho. O do Abel é um pouquinho mais realidade. O que eu mais sonho, o que eu mais quero, porque foi o que sempre disse, é ter 2 jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como eu ando a fazer. Eu ando a meter o Facundo à esquerda quando ele tem que jogar à direita. Eu ando a meter o Filipe a 10 quando temos 2 10 lesionados. O meu sonho é ter os 2 prontos, Facundo e Estevão no lado direito para lutar para um lugar, Filipe e Paulinho no lado esquerdo a lutar para um lugar, Lopes, Tales e Roque a lutar para um lugar. Os meus médios, né? O Emiliano e infelizmente o Aníbal que não está connosco, 1-5, 2 8, o nosso Lucas e o nosso Rios, não é? E depois do lado, já falei nos 10, o nosso Maurício e o nosso Veiga.
Infelizmente não tenho, mas os que tenho hoje, a minha função é essa, como foi sempre que cheguei aqui. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem a ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo. Mas que com trabalho, com dedicação, analisar os jogos, corrigir, ver este tipo de jogos, aumentar a nossa agressividade e depois outra coisa, ter tempo para recuperar. Ter tempo. Aquilo que aconteceu no jogo em casa contra o Botafogo foi muitas decisões mal tomadas. Isso tem muito a ver com o cansaço físico, mas mais que tudo mental. Muito trabalho há para fazer do treinador e dos jogadores e departamento médico para ter a nossa equipa não a 70%, mas a 100%. Mas ela vai lá chegar, pode ter a certeza disso. Ela vai lá chegar. Só um bocadinho de paciência. Resuma tudo, Ronaldo, pra gente. Eu tô até com medo de resumir tudo isso aí. Por quê? Porque ele é uma doçura quando ganha, né? É uma coisa de louco, né? Uma doçura? É gostoso de ver. Ah, gostou. Vamos ver o Abel. Quando ganha é uma doçura. Quando perde, ele dá tiro até em repórter, queima a roupa ali. Brau! E agora uma coisa que é legal, ele já tá aprendendo a lidar com os brasileiros, né? Porque quando ganha. Né? Tudo isso que eu vou falar agora é quando ganha. Tá. Aí eu mando depois pra vocês por e-mail quando perde. Porque é uma doçura também, mas a verdade é o seguinte, ele tem o respaldo de uma grande presidente, isso que é verdade. Aqui nós temos que falar o que é verdade. A Leila tem orientado ele ali. E quando vem esse assunto de seleção brasileira, ela já pegou para ela também, falou, não conversei com o Edinaldo sobre esse assunto, então, assunto encerrado. Como ela também não conversou sobre o assunto do contrato assinado lá, que não foi assinado, que estava assinado, que não estava assinado e que ninguém viu que estava assinado. Então ela também falou que não tinha. O pré-contrato. Mas já... Lá com o Qatar. Mas pagou. Alguém vai ter que pagar isso então, aí. mas pagou. Pagou. Alguma coisa pagou. Então, assim... Dinheiro o Palmeiras tem. Sim, tem. A mamãe tem. E o avião é dela, hein? Ela já falou, o avião é meu. Edu, o avião, se quiser ir pra... quiser ir pra Orlando, pra Flórida, mas a mamãe empresta. Agora, não. Agora, resumindo... Pra você, ela não empresta. Não, pra mim, não. Eu levo o Mickey, levo a família toda. É o seguinte, parabéns, Abel. Venceu uma doçura, perdeu, aí que é difícil ele deu apurar. uma cobrançazinha ali na elegância, né? Isso. Do tipo... o sonho que ele tem de ter 2 jogadores para cada posição é o sonho de todo treinador, né? Nem o Flamengo, porque, por exemplo, na lateral direita você tem o Wesley e o Varela. Ok, são 2 bons laterais, mas tem uma distância entre os dois. Não tem time no mundo, eu acho, que tenha no mesmo nível, né? Agora, de certa forma, ele também continuou exigindo, né? Ele já recebeu reforço. Eu também queria ter 2 vezes o que eu tenho na conta, mas não tenho. E o que eu faço? Eu me contento com o que eu tenho, Abel. Se contenta com o que tem, que é pouco, vai pra né? frente. Resolve a vida com o que tá ali, né? O cara quer 2 em cada lugar, Aí que é muita coisa. Vocês não estão sentindo falta, nenhuma ausência de algo mais animado? De algo diferente, apimentado? Deixa ele. Eu contrario meus amiguinhos, porque eu estou sentindo falta de João Paulo. Este menino levado, nem sempre normal, mas muito amado por mim. Capelanes, tudo bem? Fazendo hoje aí o seu expediente no Palmeiras? Como é bom ser palmeirense, né, gente? Eu te amo. Um beijo pra você. Pra vocês aí. No máximo um aperto de mão e olhe lá. E depois passando álcool em gel. Mas o negócio é o seguinte, ó. Tá aqui na academia. Por falar nisso, vamos dar uma focada na rapaziadinha ali, ó, Ivan. Ó, seguranças estão ali, todos bonitinhos. Sabe por quê? Olha, rapaziada, avante palestra. Os caras, O negócio é o seguinte, ó. Delegação do Palmeiras chegou agora há pouquinho. E alguns jogadores aos poucos também já estão indo embora. Mas olha, vocês colocaram aí o destaque do Abel Ferreira, que ele falou que o cansaço ele é mental, o cansaço é físico. Palmeiras ele vai entrar, não sei se o termo correto é uma maratona, mas já no final de semana, jogo na Ilha do Retiro contra o Sport, fora de casa, a tendência, pelo que a gente já sabe, e até pelo tom da coletiva de ontem do Abel, tava felizinho o Abel, né? Ganhou, tava felizinho. É que ele poupe alguns jogadores, tá? E semana que vem vou trazer uma curiosidade aqui. Eu estava conversando com um amigaço, meu paraguaio jornalista, periodista, e ele me falou o seguinte: semana que vem no Allianz Parque, que vai ser praticamente um dos últimos jogos do Palmeiras, que depois vai ter que jogar na Arena Barueri, derby, jogos importantes, falou que já há uma movimentação no Paraguai projetando o jogo da semana que vem, porque ficou uma rusga naquela questão envolvendo racismo, Luigi, presidente do Cerro, presidente do Palmeiras, a Leila. Então, a delegação paraguaia que chegará ao Brasil na semana que vem
o próprio presidente do Cerro Porteño deve ter uma conversa com a Leila, pelo menos a informação que ele me passou e a gente está repassando aqui, para que justamente todo esse clima meio fúnebre fora de campo não entre em campo e principalmente que as duas torcidas presentes no estádio elas tenham a consciência que esse tipo de coisa basta, ninguém aguenta mais. Então aqui, ó, clima na academia de futebol, tranquilaço. Palmeiras chegou faz cerca aí de meia hora, os jogadores estão indo embora, hoje é day off, descanso, mas final de semana tem mais palestra! Fim de semana, jogo duro contra o Sport Clube do Recife, Renata Fã. É verdade, Brasileirão pedindo passagem. Segundo dizem, um dos cotados para assumirem o cargo da seleção brasileira é Abel Ferreira. Ele falou sobre isso, inclusive, depois da vitória do Palmeiras na Libertadores, e vamos escutá-lo. Hoje, mais cedo, o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira. Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Eu não falo de SES e a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Você teme de alguma forma que o Abel possa ser contactado ou até perder o treinador de fato para a seleção brasileira, que tem o cargo vago agora? Vou te falar uma coisa, meu amigo. A presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Nada. Tá? E eu não falo sobre hipóteses. O Edinaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar com vocês. Mas em nenhum momento o presidente Edinaldo me procurou para perguntar sobre o Abel. E o Abel continua conosco. Não é? Ele tem contrato até o final do ano. E vamos em frente. Tá bom, Leila. Marco Aurélio Cunha, pra você, de verdade, o Abel Ferreira teria sucesso na seleção brasileira caso a oportunidade fosse dada e ele aceitasse? Eu acho que sim, não tenho dúvida que ele é o melhor treinador trabalhando aqui no Brasil hoje. Como eu falei, sempre falta só controlar os ânimos, né? Você vê que uma vitória faz bem, ele fica educado, falou sobre o time, sobre o elenco, opções, futuro, passado. Então eu acho que esse é o Abel que todo mundo quer. Não o Abel que quando perde fica exasperado ou vai expulso toda hora, a cada jogo sim, jogo não vai expulso. Então a gente quer um Abel ponderado, equilibrado, competente. Então acho que ele tem perfeitamente condições de ser treinador da seleção brasileira. Aí é que tá, Chico. O que é mais importante pro Abel agora? É terminar esse contrato no final do ano com o Palmeiras e aí pensar na carreira? Ou, de repente, caso surja a possibilidade na seleção, aceitar e já mudar o desafio? Então, Renata, é que eu acho que o Abel Ferreira, na minha opinião, deveria ser chamado pelo trabalho que ele realiza no Brasil. Agora, eu tenho um receio, doutor, você que falou agora mais recentemente sobre o Abel, do quão trituradora está a CBF de bons treinadores, né? O Fernando Diniz, não vamos transformar ele num neófito, né? Um cara que foi campeão da Libertadores recentemente, o próprio Dorival Júnior, com trabalhos reconhecidos, ninguém consegue dar jeito. Então, o meu medo é de o Abel, que tem uma estrutura a seu favor, que já conhece o clube, que já está aqui há mais tempo, chegar no ambiente da seleção, ter que dar a resposta imediatamente e daqui a pouco não conseguir. Não por ser o Abel, porque a CBF hoje tem as suas dificuldades. Então, eu acho que o Abel também deve pensar nisso. Ele é muito jovem, ele teria tempo, na minha opinião, de pegar, seja a seleção de Portugal ou do Brasil ali mais na frente. Ele tem um super mundial na metade do ano, ele tem ainda um resgate para terminar daqui a pouco, se ele for embora realmente no final do ano, terminar de uma forma mais positiva, porque o final do ano foi só um paulista e esse ano nem isso ele conquistou. Então eu acho que ele ainda quer encerrar esse contrato de uma forma legal. Cicinho, se ele falou agora há pouco que ele tem um sonho de ter 2 jogadores por posição na seleção, vai ter muito mais. Bom, será que não foi uma deixa? Não sei, eu fiquei pensando nisso agora. Assim, analisando o Abel, ele também seria o meu treinador da seleção brasileira. Mas competitivo como ele é, será que ele consegue ficar sem competir, né? 3, 4 meses sem um jogo, estudando. Né? Eu acho que não é muito do perfil dele. E até porque também tem a Leila, presidente, que conhece a CBF. Então ela deve passar para ele alguma coisa. Olha, eu acho que não é o momento. Você tem certeza que você vai nisso? Então... E também estamos aqui no Brasil, ele está vendo o que está acontecendo. Exatamente, mas eu não acredito que o Abel aceitaria. Mas eu faria, se eu estivesse na CBF, eu faria a proposta para ele. Sabe uma coisa, o Cicinho tá aqui, né? Conhece bem essa camisa da seleção brasileira. Se não for um sonho, Everton, se o cara não quiser isso mais do que tudo, ser o técnico de uma seleção como o Brasil, que é a mais considerada de todos os tempos, é aquela que até hoje mesmo não ganhando há muito tempo uma Copa, tem o prestígio lá em cima internacionalmente. E aí eu pergunto,
O cara tem que amar isso, não é só simplesmente, nossa, parece que ser o técnico da seleção brasileira é uma coisa ruim, difícil. Gente, é o técnico da seleção brasileira, é uma Copa do Mundo que vai acontecer em menos de 1 ano e meio. E aí, Everton? Ué, Renata, que a seleção brasileira, depois da saída do Dorival, ela expôs uma situação que é exatamente a de que qualquer treinador que chegar, se for treinador com grife, o que pedir os caras vão pagar. Porque se a CBF paga 215 para presidente de federação, 215 mil para cada presidente, são 27, eu fico imaginando que não pagaria para um treinador com grife. Aí, Carlo Ancelotti, aliás, eu recebi uma informação agora, gente, fonte muito confiável, isso é informação. Eu adoraria ver o Zé Mourinho para os íntimos, né? O Mourinho como treinador da seleção, mas o nome dele não foi ventilado. Está caminhando para Jesus? Pode ser, mas o nome do Mourinho eu gostaria muito. Mas parece que até agora o nome do Mourinho não foi ventilado. Agora, o Abel Ferreira, eu acho muito pouco provável que ele saia do Palmeiras para dirigir a seleção brasileira, a não ser porque eles podem pagar. Vão pagar 10 milhões por mês, eu não sei. Eles podem, para quem paga 215 para presidente de federação. Então, assim, pedir o Abel fora do Palmeiras e na seleção é mais para ver ele longe do Palmeiras do que propriamente para ajudar a seleção. Porque a seleção, se está disposta a gastar dinheiro, o Jorge Jesus que está fora pode chegar e resolver, né? O idioma não será um problema e é um grandíssimo treinador. Faz as pazes com o Neymar e está tudo bem. Mas muita gente que pede o Abel, que eu adoro o Abel, para mim o maior treinador que já pisou em terras brasileiras, o Abel Ferreira, quem quer o Abel está querendo mais ver ele longe do Palmeiras para ver o Palmeiras entrar numa fase de derrocadas, viu, Renato? Mas não pode ser só isso, né? A seleção tem que estar acima de tudo, porque o presidente da CBF não teve nenhum pudor com o São Paulo quando tirou o Dorival de lá. Aí, ó. E agora, se ele acha que o Abel é o nome certo, ele não tem que ter medo da torcida do Palmeiras, da Leila ou da situação do Abel. Se ele acha que esse é o nome, a seleção brasileira pode pagar qualquer técnico hoje. Ela pode, dinheiro não é problema. Agora, ela tem que saber qual é o técnico. Demitiu o Dorival porque tomou 4-1 da Argentina, foi por isso, a gente sabe? Claro. Não é só porque o Dorival é um péssimo técnico, não. Tomou 4-1, uma vergonha, uma goleada da Argentina, fora. Então agora a CBF tem que mostrar que ela sabe que treinador ela quer. Quando ela fica jogando para todos os lados, todo mundo fica inseguro. Renata, tá jogando desde 2022, tá jogando. O Everton tá de brincadeira, né, no que ele falou. Que ele disse que só para tirar do Palmeiras? E daí depois fala, eu prefiro gastar essa grana num Jorge Jesus, que é um baita treinador. Mas o que o Abel, no futebol brasileiro, deve pro Jorge Jesus? O que o Abel deve pro Jorge Jesus? O Abel ganhou mais títulos que o Jorge Jesus. É um cara que tem longevidade no cargo, que é muito raro no Brasil. Então, você fala que o Abel não serve, mas que o Jorge Jesus seja o cara pra seleção, porque vale... Por que isso, cara? Não concordo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, Renato. Eu vivenciei em 2006. Na verdade, a CBF ela tem dinheiro para pagar quem ela quer. Porém, será que os que ela quer pagar aceitam ser manipulados? Em 2006, nós perdemos a Copa do Mundo com aquele time que nós tínhamos por falta de organização da CBF. Era uma várzea, o Parreira queria dar um tipo de treinamento, era um monte de torcedor dentro de campo, não nos davam respaldo. E aí você queria cobrar, nós estávamos tentando alongar, era mulheres que entravam para abraçar jogadores, então você não tem uma blindagem. A CBF te coloca lá e pronto, acabou. O Parreira tinha que mudar treinamento, nós não fizemos um treinamento físico. Porque era 30, 40 mil pessoas assistindo o treinamento. Ia resolver, não, 30, 40 mil pessoas, nós chegávamos para treinar físico. Aí a torcida começava a vaiar, o Parreira tinha que mudar o treinamento para fazer chute a gol, para eles gritarem gol. Tinha que o Ronaldinho fazer embaixadinha, porque nós não tínhamos uma blindagem. Então, o que fica é isso. Provavelmente esses treinadores que nós estamos falando não vai aceitar manipulação. Por isso que não vão ser contratados, porque não é o dinheiro, é o cara ter tranquilidade para trabalhar. Aí ter tranquilidade e o presidente da CBF tem que ter convicção. Até agora ele não tem convicção nenhuma. Isso é zero. Entendeu? E vai pelo resultado. É igual o clube de futebol. Não, a CBF tem que ter convicção. Estamos indo pro quarto, Edu. Entendeu? Não dá. Igual a Renata falou, perdeu de 4-0 para a Argentina, vai lá e troca o Dorival. Que convicção é essa? Antes do jogo da seleção com a Argentina, estava legal. Perdeu o jogo, não manda embora. Então, acho que a convicção está perdido, né? Não passa nada de informação para a gente não sabe. A gente está aqui, é um achismo. É Jorge Jesus, é o Abel, E aí? Ninguém da CBF dá uma declaração para falar? Acho que tem que dar uma declaração também para... Peraí, estamos buscando esse estilo de treinador. Se é mais tático, se é mais
né, de motivação. Vai Então, todo mundo recusar e vão chamar o Roger Machado. Eu tô achando que isso Ó, vai só tem um acontecer. detalhe. Eu tô achando que é isso Rogério que vai Ceni deu uma acontecer. aula ontem, né, de tática. Que coisa bonita de ver o jeito que o Bahia também jogou, Ele é bom não é? Não foi só o treinador, ele é Roger. bom treinador. Agora, uma coisa... Aliás, ontem o Bahia foi melhor que o Inter. Por isso que eu acho que o empate foi A importante. gente tá falando de treinador, né, Rê? Calma. Calma. O Alisson já teve 2 ciclos de Copa, mas calma que a gente tá falando aqui de treinador. E eu vou dar meu pitaco aqui. Vou dar meu pitaco aqui, que é o seguinte. O Sgarbinho, eu tava ouvindo vocês debatendo aí, o Sgarbinho falou assim, ó, o que o Abel Ferreira deve pro Jorge Jesus? Sgarbinho, há 4, 5 anos, quem era o Abel Ferreira na fila do pão? Será que a gente não está muito emocionado? Aqui está um cara que gosta do trabalho do Abel Ferreira. Obviamente, o cara que não gosta do trabalho do Abel Ferreira, de duas uma, é muito clubista ou não gosta de futebol. Porque o trabalho aqui é muito bom. Por mais que venha da temporada passada para essa, não muito legal, é bem verdade. A gente vem criticando merecidamente. O meu ponto de vista é o seguinte, eu não acho que seja o suficiente para você colocar no principal patamar da escala de trabalho de um treinador de futebol profissional a seleção brasileira por causa de um único trabalho. O Jorge Jesus é Flamengo, é Benfica, é Al Hilal, outros clubes mais experientes, vivenciou muitas coisas no futebol, coisa que o Abel ainda não. De 5 anos para cá, E o Scaloni? Abel está tendo o seu primeiro momento de pressão e não está sabendo... O Scaloni? É. Não, mas o Scaloni, o negócio é o seguinte, ele bebeu da fonte do Sampaoli também, é diferente. Eu prefiro o Jorge Jesus do que o Abel hoje. Você tá louco? Ô, Capelani, Capelani, os argumentos são complicados aí. Não, o cara falou... Família, essas foram as notícias aí do Jogo Aberto. Se inscreva, deixa o like e até a próxima.